Não. Não, aqui também. Ok, vamos lá então. Bom, pessoal, a endodontia, a gente às vezes hoje fala de uma endodontia... Ah, peraí que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Peraí, gente. Só um minuto. Eu vou cancelar a aula e depois abro de novo, tá? Eu queria fazer diferente hoje. Peraí. Só um minuto, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, não vou conseguir o que eu queria, não. É porque se eu colocar aqui, eu consigo usar melhor a caneta. Isso. Ver se vai dar certo lá. Opa! Isso. Ok. Pronto. Beleza. Vamos tentar assim. Vamos fazer diferente hoje. Deixa eu esperar ficar melhor. Bom, gente, então a gente estava falando o seguinte. A endodontia, apesar da gente ter falado, é uma disciplina complicada, existe algumas habilidades, tem que fazer alguma parte. Deixa eu ver se existe de treinamento, exige conhecimento da anatomia, exige da gente fazer uma sequência do tratamento para que a gente consiga fazer uma boa endodontia. Correto? Mas veja bem, se hoje a gente fala nessa dificuldade da endodontia, imagine alguns anos atrás, ou décadas atrás, onde a dificuldade da endodontia era muito mais devido à falta de instrumento, de instrumental para se trabalhar. Então, um dos fatores que ajudou bastante na endodontia, no tratamento odontológico, é justamente a capacidade e o conhecimento e o aperfeiçoamento dos instrumentais. Vocês têm noção como é que era feito o canal antigamente? Alguém tem ideia como que era feito o tratamento do canal? Gente, o tratamento de canal era feito de maneira bem rústica. Eles não tinham nenhum instrumental, nem nada para colocar dentro do canal. Para poder entrar e limpar lá dentro, eles usavam como instrumental corda de relógio. Sabe aqueles relógios antigos que você tinha que dar corda para fazer funcionar? Pois é, exatamente assim. Essas cordas de relógio
que era usado para poder fazer a limpeza e a desinfecção do nosso sistema de canais articulares. Agora, você imagina como que deveria ser feito isso? Será que seria uma limpeza boa, mais ou menos, ou péssima? Como é que era a limpeza de um dente assim? E outra coisa, por exemplo, se eu era um dentista que fizesse canal, eu ia, se eu não tivesse o negócio a corda de relógio, eu ia usar o alfinete, ou agulha, ou qualquer coisa que eu tivesse bem fininha para poder entrar dentro, para cutucar, para tentar limpar. E era assim, cada um adaptava de acordo com a sua maneira. Se descobriu que ali dentro tinha um tecido vivo e que precisava limpar. Então cada um fazia de um jeito. Né? Até pouco tempo atrás, quando eu mudei para Grupi, há 33, 34 anos atrás, aqui em Grupi ainda tinha muito dentista prático. Não sei se hoje ainda tem, mas tinha muitos dentistas práticos. E muitos deles trabalhavam até direitinho, sabe? Bacana. Só que eles não tinham conhecimento. Então eles faziam, por exemplo, um tratamento de canal, por exemplo, colocavam um produto lá dentro, um remédio lá dentro, que matava a polpa. Ou que não deixava a polpa entrar em processo de putrefação. Por exemplo, como é que os cadáveres lá no anatômico conservam? É por formol, não é? Não colocam formol nas peças? Então era mais ou menos isso. Eles colocavam lá dentro da Cambopá um produto à base de formol. Formol. Que era o formaldeído. Que ainda existe hoje. Não é usado, mas ainda existe isso para vender. Formaldeído. Ou formocresol. Formocresol. A gente sabe que hoje em dia esses materiais não são recomendados a usar porque eles são cancerígenos. Eles têm um cheiro muito forte, muito penetrante, e que isso pode causar ou desenvolver células cancerígenas. Tá bom? Então não se usa mais isso. Então, se vocês verem algum consultório, alguma clínica na cidade de vocês, se for ver algum dentista trabalhando que ainda usar isso, é comum, tá, gente? No Brasil ainda é comum se usar esse material. Até pouco tempo se usava para fazer pulpotomia em dente descido, dente de criança. O que é pulpotomia? Alguém sabe? A pulpotomia é quando você faz o tratamento de canal apenas da parte coronária. Só da coroa. Tá? Aqui, ó. É feito o tratamento de canal só dessa parte aqui, da coroa. Tá? Tinha um lugar aqui. Grossar mais isso. Então, essa parte da coroa. Então, quando você faz o tratamento de canal só da parte da coroa, a gente chama isso de pulpotomia. E quando faz de todo o dente, toda a polpa, é pulpectomia. Pectomia de remover. Remover a polpa. E pulpotomia, remove-se apenas a polpa coronária. Mas, quando é que a gente usa isso? Quando você vai tratar, por exemplo, o dente descido, que você precisa de permanecer a polpa viva, por exemplo, o dente está com risogênese incompleta, a raiz ainda não está totalmente formada, e você precisa que a raiz continue formando. Então, se você tem condição de salvar a parte coronária, a parte radicular, você remove sua parte coronária. Ok? Então, vamos lá. Então, começaram assim, então, a se pensar sobre isso. O professor Henrique usa o instrumento tal, o ciclano usa o instrumento tal, a professora Juliana usa tal, o professor Fábio usa tal. Cada um tinha o seu instrumental que usava para fazer o tratamento endodôntico. Então não era uma coisa padronizada. Por exemplo, alguém ligasse para mim, Henrique, o que você usa? Eu uso corda de violão desfiada. Eu desfio, era bem fininha e uso ela. O Fábio usava corda de relógio. Juliano usava linha de tricotar, sei lá, enfim. Cada um tinha o seu instrumental para fazer a sua técnica, para fazer o tratamento endodôntico. Então, era preciso que houvesse uma padronização.
todos os instrumentais precisavam, então, fazer um padrão. Por exemplo, se eu fosse lá no Japão, o instrumento endodôntico ia ser tal. Na Itália, o instrumento endodôntico tal. Na China, tal. O mesmo instrumental. Onde eu quiser, eu quero comprar uma lima endodôntica, lima tal, tipo K, número 15, número 20. Aqui no Brasil, no Japão, na Suíça, em qualquer lugar, é a mesma lima. É um padrão. Então, se a gente imagina que os instrumentos endodônticos hoje, que têm o objetivo de remoção do conteúdo do canal, são hoje muito mais bem qualificados, muito melhor na sua maneira de fazer. Então, com isso, a gente consegue fazer uma melhor... Está cortando aqui, né? A gente consegue fazer uma melhor endodontia, considerando que o material é bem melhor, certo? Baguncei aquela que eu mexi aqui. Ok. Agora, então, vocês imaginam isso em 1875, ou 1600, 1700, quando começaram a pensar sobre o tratamento endodôntico, como é que isso era feito? Tá? Então, falei, ó, relógio, agulha, e tudo isso era feito da maneira que cada um pensava, como que deveria fazer. Então, veja bem, se esses instrumentais eram... Se esses instrumentais, cada um fazia o seu, era uma coisa muito desigual. Então, começaram então, a pensar na estandartização, que é a padronização. Padronização dos instrumentais endodônticos. Ou seja, o instrumental endodôntico tal vai ter a cor branca, vai ter o cabo de plástico e ele vai ser feito de aço de inoxidável, por exemplo. A lima tal vai ter um número tal e vai receber um nome assim, assim, assim. Entendeu? Isso se chama padronização. Tanto aqui no Brasil, quanto em qualquer outro lugar, vai ser chamado dessa maneira. Baguncei tudo aqui, né? Toda vez agora eu vou ter que acalmar aqui. Ok? Então, devendo ter em mente que esse sucesso do tratamento endodôntico requer, então, um bom diagnóstico. Quando a gente falou, na primeira aula nossa, que nós iríamos ver apenas a parte mecânica, a parte técnica da coisa, e que no semestre que vem a gente ia entender o que é o diagnóstico para saber se um dente precisava fazer ou não o canal, então é assim que nós temos que entender. Hoje, na endodontia pré-clínica, na endodontia 1, nós vamos aprender apenas a parte técnica. Como que se faz essa limpeza, modelação, da forma cônica do canal, a desinfecção e o selamento hermético, que é a nossa ideia para alcançar, né? Devemos alcançar isso. Essa ideia minha não deu muito certo, não. Bom, então qual foi a primeira sugestão de Grove em 1930? Primeira proposta de Ingold e Levine, em 1958, a estandartização. Ou seja, as limas passaram a ter ISO 3640. 640. A ADA, é a American Dental Association, em 1976, resolveu então colocar isso como documento, padronizar todos esses materiais. Vou passar essa parte chata aqui rápido, mas tem que ficar consertando isso aqui. Então, a revisão da ADA em 82, os instrumentais manuais deveriam ter cabos anatômicos. Imagina, gente, aquelas liminhas com aqueles cabinhos tudo quadrado. Você não tinha jeito para pegar no dedo. Imagina, igual a caneta. Imagina a caneta quadrada. Ele ia fazer calo, machucar a mão e tudo mais. Isso ia ficar um pouco complicado, né? Então, resolveram fazer os cabos de plástico, resolveram fazer as cores, resolveram fazer os tamanhos, pelo diâmetro, enfim, tudo isso foi baseado ou foi calculado para poder fazer uma tabela de padronização. Correto?
Então, veja bem. As limas então, passaram a ter tamanhos diferentes, né? Cabos anatômicos, atômicos, oh, meu Deus do céu. Cabos anatômicos passaram a ter diâmetros da ponta diferentes e passaram a ter formas e características especiais. Cada um iria ter uma forma, uma característica diferente. Tá? Então, veja bem. As limas, então, elas começaram a ter, como eu disse, tamanhos diferentes. Nós íamos ter limas de 21 milímetros, limas de 25 milímetros e limas de 31 milímetros. Então, são 3 tamanhos diferentes. 1, 2, 3 tamanhos diferentes. Por exemplo, para que eu vou usar uma lima de 21 milímetros? Dentes de até 21 milímetros, nós vamos usar a lima de 21 milímetros. Quanto mais próximo eu segurar aqui na caneta, da ponta, melhor eu consigo escrever. Agora, imagina eu escrever aqui, segurar assim. Imagina eu tentar escrever desse jeito aqui. Que dificuldade que não vai ser. Correto? Então, dessa maneira, também nós temos que pensar no caso das limas. Por exemplo, se eu tenho uma lima de 19 milímetros, exemplo, tá? 19 milímetros, eu vou usar um canal de 19 milímetros, desculpa, canal de 19 milímetros, eu vou usar uma lima de 31? Não tem lógica, né? 31 milímetros, uma lima grande, de 31 milímetros de tamanho, para poder só fazer um canalzinho de 19 milímetros. Então, não justifica. Então, para uma lima de um canal de 19 milímetros, provavelmente eu vou usar uma lima de 21 milímetros. Para um canal de até 25 milímetros, eu vou usar uma lima de 25 milímetros. E para um canino superior, por exemplo, que é um dente grande, 28 até 31 milímetros, eu vou usar a lima de 31 milímetros. Correto? Então, nós vamos encontrar limas de 31, de 25 e de 21 milímetros. E essas limas são numeradas de acordo com o diâmetro. Como assim, professor? O diâmetro. É assim, ó. Diâmetro. Se eu pensar, eu vou ter limas de primeira série, limas de segunda série e limas de terceira série. Qual seria a primeira série, professor? Lima primeira série seria a lima 15, 20, 25, 30, 35, 40. Opa! E a segunda série? 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Por que você frisou isso aqui, professor? Terceira série, 90. Aqui. 90. 110. 130. 140. 1, 2, 3, 4, 160 e 180. Eita, eu errei aqui, gente. 90. Até 140. Ok? Então vamos lá. Vamos entender isso.
Repara aqui, na primeira série, eu tenho limas de 15, 20, 25, 30, 35, 40. As limas aumentam de 5 em 5. Na segunda série, 45, 50, 55, 60 também aumenta de 5 em 5. Daqui para baixo, ela começa a aumentar de 10 em 10. Ó, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e 140. Aumenta de 10 em 10. E nesse cantinho aqui, foi inventado, foi pensado depois em uma série chamada série especial. Por que série especial, gente? Então tá, antes da gente falar sobre a série especial, vamos tentar entender o que seria limas de primeira série, segunda série e terceira série. O que significa esses números aqui? 15, 20, 25, 30, 35, 40. Alguém tem noção do que significa isso? Alô, tem alguém aí ou tá todo mundo dormindo? A grossura da lima, professor? Bom. Grossura da lima. Você gosta de lima grossa ou lima fina? Quem falou aí? O David gosta da grande e da grossa. Foi o David. Hã? Depende, né? É, Baiano. Baiano, a lima grossa, dependendo, ela é boa. Mas olha, a lima fina também tem hora que a grossa não resolve, não. Vamos entender por que eu estou falando. Então, veja bem. Se eu falo que uma lima é 15, isso significa o quê? Que o diâmetro dela vai ser igual a 0,15. Nossa, professor, está complicando. Por que diâmetro zero? Diâmetro zero, gente, significa que numa lima endodôntica, quase que eu consegui. Numa lima endodôntica, eu começo aqui em D0. Aí eu tenho D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até D16. Nossa, professor, não estou entendendo nada. Calma. É tudo clareado daqui a pouco. Então, eu tenho uma lima, que eu vou chamar lima 25, tá? Que tem essa lima, no caso, 20... Não, colocar 31 milímetros. Ela é uma lima de 31 milímetros. E ela vai ter D0 até D16, vai ser uma parte cortante. Essa parte toda aqui vai ser lisa, não corta. A mesma coisa vai ter cabida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, D16. D16. D16 e aqui D0. E a outra menorzinha, né? Esse tamanho não tão proporcional que a vontade, só para entender. Então, D0 e aqui também D16. Ó. Essa parte aqui é aquela parte ativa, que corta. E essa parte de cima é o caminho. Tá? Essa lima também é uma lima de 25 e essa também é uma lima de 25. Então, vamos lá. Vamos fechando a conclusão aqui. Então, eu tenho limas de tamanho diferente, por exemplo, 31 milímetros, 25 milímetros e 31 milímetros, 25 milímetros e de 21 milímetros. 21 milímetros, 25 milímetros. As três limas são número 25. 25. As três são 25. Só que essa tem 21 milímetros de tamanho, essa 25 milímetros de tamanho e essa 31 milímetros de tamanho. Obrigado. Todo mundo tem uma mulher que eu tenho na vida. Ler pensamento. Eu falo, mulher, faz um café.
Ela leu. Bom, se eu falar para vocês assim, eu quero uma lima 25 de 25 milímetros. É essa que tem que entregar. Eu quero uma lima 25 de 21 milímetros. É essa que você tem que trazer. Eu quero uma lima 25 de 31 milímetros. Provavelmente eu estou fazendo canal de um canino. Essa aqui, provavelmente, eu vou estar fazendo canal de um incisivo. E essa aqui de um dente anterior, um central, um lateral. Você está entendendo por que existe tamanhos diferentes de lima? Mas, olha, repare uma coisa. Todas as três limas, independente de tamanho, 31, 25 ou 21 milímetros, todas elas vai de D0 até D16. Repararam? Então, toda lima apresenta a parte cortante dela igual, 16 milímetros, independente do tamanho. Só para você ter ideia, imagina se alguém em casa tem uma vassoura de pelo que usa para limpar a casa. Aí, de repente, a casa apareceu um monte de telha de aranha. Ela vai pegar essa vassoura, vai pegar um pedaço de cano, vai emendar nela e vai fazer o cabo da vassoura aumentar em mais 2 metros. Aumentou o cabo em 2 metros, mas a vassoura, o tamanho da vassoura... assim pega mal, né? O cabo, o tamanho da vassoura aumentou ou manteve o mesmo? A parte que limpa o chão. Ficou o mesmo. Ficou o mesmo. Então entenda dessa maneira. O que altera no comprimento de uma lima para outra é a parte do cabo. A parte cortante permanece sempre a mesma. Correto? Outra coisa. Repare que quando eu desenhei essa lima, eu desenhei ela parecendo um canal. Não foi? Não fiz assim? Qual que é a forma dessa lima? Forma cônica, correto? Se ela tem a forma cônica, significa que nessa pontinha aqui, esse pedaço que eu peguei aqui, ó, é esse pedaço aqui, tá? Eu tô aumentando, ó. Que esse D0 aqui e aqui D16 vão ter diâmetros diferentes. O D0 vai ser pequenininho. E o D16 vai ser grande. Não é isso que a gente quer? Que lá em cima seja grande e que à medida que vai caminhando para o ápice, vai ficando estreitinho. Isso é uma conicidade. Correto? Gente, se não entenderem, dá um berro aí. Ok? Então veja bem. Se o D0 até o D16, existe uma variação de diâmetro. E essa variação, ela é considerada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A cada 1 milímetro, essa variação, que nós vamos chamar de taper ou variação do diâmetro. É a variação que vai acontecer a cada 1 milímetro. Por exemplo, D0 vai ser um valor qualquer. O D1 vai ser esse valor mais um diâmetro, uma medida. Ele vai engordando, vai crescendo. Correto? Então, a cada número que vai aumentando, ele vai aumentando o mesmo tamanho. D3, D4, D5, D6. Cada um eu vou somando uma medida. Essa medida é a chamada de taper. E ela corresponde a 0,02. Gente, 0,02 é um número grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. Então significa que o diâmetro da minha lima, veja bem, só para você entender, ele é assim ou ele é assim? A ou B? Ele varia muito ou ele varia pouquinho? Pouquinho. Pouquinho.
Então isso aí não condiz muito com o que a gente prefere. A gente não prefere um canal com diâmetro maior, com a conicidade maior, que facilita a limpeza? Nós já discutimos isso antes? Correto? Então, por que esse diâmetro, por que esse taper é um taper tão pequenininho? 0,02. De onde que se tirou esse número 0,02? Quando foram criar as limas, eles tinham que basear essa conicidade da lima em alguma coisa. Eles tinham que ter um parâmetro, certo? E qual foi o parâmetro que eles usaram? O parâmetro que eles usaram foi justamente a conicidade do próprio canal. Se eu pegar um canal, um dente, e pegar a polpa dele e medir o canal radicular, eu vou perceber que essa variação, a cada 1 milímetro, ele também vai ter a variação de 0,02, que nós vamos chamar de taper. Correto? Vai fechar já, espera um pouquinho. Então esse 0,02 não foi tirado assim de trás da orelha, não. Foi baseado em alguma coisa, no diâmetro do canal. Mas nós sabemos, então, que o nosso canal ele deve ter um diâmetro maior, uma conicidade maior. Então, para que isso aconteça, nós vamos ter que usar de alguns artifícios. Ou, por exemplo, ao invés de só colocar a lima e tirar, eu vou ter que colocar a lima, apertar e fazer assim, para lá, para cá, para o meu lado e para o lado de vocês. Entendeu? Se eu fizer isso, eu vou dar mais abertura ao meu canal. Eu vou dar um diâmetro maior, uma conicidade maior ou uma divergência maior, dependendo de que lado que eu estou indo. Correto? Bom, mas eu comecei a falar sobre as medidas e não decidi em relação a cada número dos dentes. Então, os instrumentos aumentam de calibre, de diâmetro, a cada 0,05. Pessoal, mas você não falou que era de 5 em 5? Ó, 15, 20, 25, 30, 35, 40. É de 5 em 5. Só que é o seguinte, o instrumental 15, ele tem um diâmetro 0,15. O instrumental, a lima 20, tem um diâmetro 0, né, de 0, de 0,20. O instrumento 40 tem o diâmetro 0 e 0,40. E o 80? Vai ser quanto? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Em 80, o diâmetro vai ser quanto? 0,80? 0,80. Muito bem. E o 140? De 0 a 140? 1,40? Puta merda, eu queria ter uma filha assim. Quem respondeu? Eu, professora Letícia. Letícia, parabéns, Letícia. Pouca gente acerta isso. Todo mundo fala 0,140. Tá? Muito bem. Então, vocês estão entendendo mais ou menos. Então, o número, aquele cabinho, aquelas limas que vocês pegam na caixinha lá, que vocês até então não estavam entendendo nada, quando você olha lá, a lima número 15. Ô, professor, então quer dizer que a pontinha da lima, a pontinha aqui, ó, se eu estou olhando aqui na pontinha do meu lápis, a 15 vai medir quanto? 0,15. Se eu pegar 20, 0,20. Se eu pegar 40, 0,40. E se eu pegar 80, 0,80. Então quer dizer que uma 15 é mais fina do que uma 40, correto? Ou seja, a ponta dela é mais fina. Tudo bem? Então vamos lá, vamos complicar um pouquinho. Vocês repararam, então, que a cada 1 milímetro, as limas até a 50 até a 60, elas aumentam de 0,05. Não é isso? Ó? 0,15 até o 0,20 vai dar quanto? Daqui para aqui aumentou quanto? 0,05. Ó, soma 0,15 mais 0,05 vai dar 0,20.
Soma 0,20 até o 25. Vai dar, vou somar mais 0,05. Então, essa variação de uma lima para outra vai ser sempre de 0,05. A partir da 60, 60 até a 140, a variação vai ser de 0,1 ou 0,10. Aqui é de 5 e aqui é de 10. Correto? Nós falamos sobre a série especial, não falamos? Nós começamos a falar sobre série especial, mas não terminamos. O que seria uma série especial? Como eu disse a você, a endodontia vai evoluindo, né? Vai evoluindo. E aí começaram a descobrir que existiam canais muito atrésicos, pessoas de idade, que tinham um canal muito fininho, que a lima 15 não entrava dentro do canal. Então foi preciso de bolar outras limas, que nós vamos chamar a série especial, que vai ser a lima 6, a lima 8 e a lima 10. Correto? A lima 6, qual vai ser o D0 dela? Vamos ver agora se vocês acertam, hein? Presta atenção, tem que ser menor do que 15. A 10, o D0 dela vai ser quanto? Tem que ser menor do que 15. Então, se aqui é 0,15, a 10 vai ser o quê? 0,10? 0,1. E a 8? D0 vai ser o quê? 0, é 8 ou 0,8? 0,8. 0,8. Muito bem. 0,08. E a 6? 0,06. É só você contar duas casas, Não era 15? A vírgula estava aqui. 1, 2. Não é 6? 1, 2. 8. Estava aqui a vírgula? 1, 2. A 10? 1, 2. Então, 0,10. Correto? Vocês vão encontrar na literatura... Desculpa. Vocês vão encontrar na literatura falando assim, em vez de colocar 0,15, vou colocar assim, ponto 15. Ponto 10. Eu quero a lima ponto 06. Você já sabe que é a lima 06. Eu quero a lima ponto 55. Ponto 55, já sabe que é a lima 55. Tá? Principalmente trabalhos americanos, eles gostam de usar essa expressão. Ponto alguma coisa. Ok? Então, nós temos, então, as séries especiais, 6, 8 e 10. A primeira série que vai de 15 a 40. A segunda série de 45 a 80. E a terceira série de 90 a 140. Outra coisa interessante, Repare que a lima 15, ela é branca. A 45 também é branca. A 90 também é branca. A 20 é amarela. A 50 também é amarela. E a 100 também é amarela. A 25, vermelha. A 55 também é vermelha. E a 110 também é vermelha. A 30, azul. A 35, verde. E a 40, preta. Assim também como essas outras aqui. Verde. 60 é azul. Azul, verde e preto. Então, presta atenção. Se eu mandar para você lá no dia da prova prática, vou falar assim, pega para mim uma lima azul, da segunda série. Qual que você vai trazer para mim? 60. Pega para mim uma lima vermelha da primeira série. 25. Pega para mim uma lima amarela da segunda série. 50. Então você tem que entender isso aqui, 15, 20, 25, 30, 35, 40, primeira série. 45, 50, 55, 60, 70 e 80, segunda série. Essas vocês vão trabalhar. Essa terceira série aqui, eu não vou nem falar, não. Foi só para citar. Deixa para lá que isso aqui a gente nem usa mais isso aqui. Tá bom? E as séries especiais. Parece que vocês só têm a 10 e a 8. Eu acho.
Acho que a 6 vocês não compraram ainda não. Só quando vocês for tratar em molar. Os canais são mais atrésios. Tá bom? Então, vamos tentar resumir tudo isso que a gente falou até agora. Ó. Então, veja bem. Os instrumentais foram estandartizados. A parte ativa de todos eles medem 16 milímetros. 16 milímetros. A parte ativa, ela é cônica, tá? Onde ela vai de um valor D0 que aponta até o D16. E vai aumentando em 0,02, que nós vamos chamar isso aqui de taper. O que é taper de uma lima? É o quanto ela aumenta a cada 1 milímetro. Se são 16 no total, então 16 vezes 0,02 vai dar 0,32. Então quer dizer que toda lima ela vai variar de D0 até D16 em 0,32 milímetros. Olha só que interessante. Isso, gente, é padrão. Todas elas. Todas as limas. Pode ser uma lima K, lima Hertz, lima NIT, lima Flexofine, enfim. Todas elas vão variar. Do D0 até o D16 em 32 milímetros. Se cada milímetro varia 0,02, então, quando eu somo esse total, eu vou chegar nesse valor. Olha aqui. Então, eu tenho uma lima vermelha. Se eu falar para vocês que essa lima aqui é da primeira série, ela tem um diâmetro de quanto? A ponta. O D0 dela vai ser igual a 0,25. Se eu falasse assim, ó, gente, essa lima vermelha aqui é da segunda série. Então, o D0 dela seria 0,55. Correto? Repare, daqui até aqui, eu tenho quanto de tamanho? 16. E essa lima aqui, é uma lima de 25 milímetros, tamanho intermediário. Nós temos também de 21 e temos também de 31 milímetros. São as outras variações. Correto? Então, ó, D0, D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 milímetros é a parte ativa. É a parte da vassoura que varre. Esse restante aqui, ó, é só cabo. Não tem função nenhuma. Só da distância. Correto? Vamos lá. Quando as primeiras limas foram fabricadas, essas limas eram feitas em aço carbono. Vocês têm noção do que é aço carbono? Sabe aquelas facas de cabo de madeira que você compra no supermercado, baratinho, que é boa para cortar? Mas elas enferrujam à toa. Mas são boas de corte, não são? Pois é, as primeiras limas eram feitas de aço carbono. Que são essas. Só que elas quebravam muito fácil. Tá? Aí depois foi evoluindo e começaram a fazer as limas de aço inoxidável. Olha, gente, se você pegar uma faca de aço inoxidável e uma faca de aço carbono, qual que vai cortar melhor? De aço carbono. Qual que vai resistir mais? Aço inoxidável. Então, eliminou-se o aço carbono. Tirou da linha, porque ela, além de enferrujar, contaminava o canal, né? Aí depois foi evoluindo mais, surgiram então as limas de níquel-titânio. Com o aparecimento do metal titânio, surgiram as limas de níquel-titânio, que eram limas bem flexíveis. Aliás, muito flexível, né? Muito flexível. Essa flexibilidade, ela é boa para trabalhar em canais. Canais curvos, que é o que nós vamos usar para trabalhar em molares, mas, por outro lado, ela é muito mole, né? Uma coisa mole, você consegue enfiar no buraco assim, retinho, ou ela vai ficar dobrando? Vai ficar dobrando, não? Ah, experiência é tudo, né? Quem falou? Gente, o trem quando tá mole, não entra de jeito nenhum. A lima fica dobrando assim, ó, fica flexionando, né?
Tem alguns rapazes aí da turma que também entendem desse negócio aí. Bom, mas se nós entendemos que as limas níquel-titânio são muito mole, elas não servem para fazer a penetração no canal. No canal radicular, gente. Certo? Mas elas servem para, depois que já fez a penetração, aí ela vai seguir o caminho. Aí elas são boas, porque elas são flexíveis, elas não alteram, não desviam o canal, então elas têm muita vantagem. Como nós vamos trabalhar agora nesse período só com canais praticamente retos, nós não vamos trabalhar com lima de níquel-titânio. Porque para nós não vai interessar agora a flexibilidade dela, porque nós vamos trabalhar em canais retos. Ou quase retos, né? Já que eu falei que não existe canais retos. Tá bom? Então, ó, essas limas, gente, elas podem ser fabricadas de várias maneiras. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de arame, assim, redondo, beliscar com o alicate de um lado e do outro, e girar assim, ó, e torcer, o que ele vai virar? Eu pensei no saca-rolha, mas tem gente que pensou no negócio de porco, né? Eu sei que tem uns caboclos aí que pensou nisso. Mas eu pensei no saca-rolha, que eu gosto de tomar um vinhozinho, tá? Se eu girar uma parte assim, vai certinho um saca-rolha. Agora, se ao invés de redondinho assim, cilíndrico, for quadrado, o diâmetro for quadrado e eu girar, vai dar outra forma. E se for triangular? Também outra forma diferente. Então, de acordo com a forma da haste, eu vou ter um formato diferente das limas quando giradas, quando elas forem fabricadas, né? Isso se elas forem feitas por torção. É lógico, as de níquel-titânio, por exemplo, elas são feitas por usinagem. Como que é feito por usinagem, gente? Eu pego uma barra de ferro dessa que vem com laser e vai cortando assim, ó. Vou esculpir ela com laser, tá? Aí ela é desenhada desse jeito. Porque se eu torcer o níquel-titânio, quando eu soltar, ele volta para a posição. Então não pode ser de níquel-titânio. Então, entenda uma coisa. Olha só que bacana agora. Se eu pensar que cada lima vai ter um diâmetro diferente, quando torcida, vamos entender uma coisa importante. Se eu tenho as limas tipo K, elas são baseadas numa forma quadrada. Então, se eu torço um quadrado, um triângulo e um... Vamos ver os dois. Olha só. Quando eu torcer esse quadrado, eu imagino que o miolo dele vai ficar isso aqui, não é? Ó. Isso aqui vai ser a base. Em volta vai estar aquelas cortes. Se eu torço uma barra triangular, vai ser isso aqui. Gente, considerando que esse quadrado e esse triângulo sejam do mesmo tamanho, de altura aqui, né? O miolo, esse diâmetro aqui, é maior ou menor do que esse? Esse aqui é a lima K e esse é a lima Flexel Fire. O miolo da K e o miolo da Flexel Fire. Qual que é mais grosso? O miolo da K, eu acho. O miolo da K, né? O miolo da K é mais grosso. Esse é mais fino. Se a K é mais grossa, ela vai ser mais flexível ou menos flexível? Mais flexível. Hum? Não, pera, fala de Coisa novo. grossa, ela dobra fácil ou não? Não, dobra não. Ó, já tem um entendido aí, ó. A flexibilidade depende do diâmetro. Então, se eu tenho... Imagina o seguinte, ó. Se eu pego um... Sabe aquelas barras de vergalhão de fazer laje, de botar laje? Se eu pego uma barra de vergalhão da grossura dessa caneta aqui, eu pego ela, como eu sou um cara forte, eu consigo dobrar. Né? Agora, se eu pegar uma barra de vergalhão desse diâmetro aqui, eu consigo dobrar ela? Não consigo dobrar. Então, ela não tem muita flexibilidade. Quanto mais grosso, menos flexível. E a flexibilidade é importante para mim em que sentido? Na endodontia agora falando sério. Na endodontia. Para de pensar besteira. Quanto mais grosso, menos flexível. Então, a grossura vai atrapalhar a trabalhar em canais
curvos. Quanto menos grosso, mais flexível é. Então eu posso dizer com certeza que as limas Flexofile, elas são mais flexíveis do que a lima tipo K. Ó, limas tipo K, quadrado. As Flexofile, triangular. Além dessas duas, existem outras, que nós nem vamos ficar falando. Essa aqui sim. A Redstone, ela é redonda. Ela vai dar esse formato. Ah, professor, mas então a Redstone redonda vai ser mais dura ainda? Não. Aqui vai ser diferente. Quando eu giro uma lima Redstone, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar só um filetinho aqui no meio, mas em compensação, essas lâminas aqui, gente, vai ficar parecendo aquele arado. Sabe que ara terra? Sabe aquela lâmina de barbear? Se você botar ela a 45 graus, ela vai cortar a barba, que é uma beleza. Se você botar ela a 90 graus, sim, vai raspar, não vai cortar. Então, essa inclinação de 45 graus é a posição que corta melhor. Essa lima Redstone, ela vai, quando eu giro, ela vai ficar no formato de 45 graus, as lâminas dela. Mais ou menos assim. Então, ela vai ter um corte maravilhoso. Mas, em compensação, o miolo dela aqui, ó, fica fininho. Então, ela fica muito fácil de quebrar. Então, se essa lima Redstone fica fácil de quebrar, eu vou arriscar colocar dentro do canal e girar? Nunca. Nunca eu giro uma lima Redstone no canal. Nunca, entre aspas. Daqui a pouco eu vou falar uma situação que a gente vai girar. Tá? Então, a lima Redstone, ela não deve ser girada no canal e ela não deve trabalhar em canais curvos. Olha só, gente. Quando eu enfio uma lima no canal curvo, imagina assim, ó. Ó, eu vou enfiar uma lima no canal curvo, ela vai fazer isso. Quando eu tirar, ela estica. Quando eu enfio, ela dobra. Quando eu tiro, ela estica. Se eu pegar um pedaço de arame e fizer esse aqui, o que vai acontecer com ele? Quebrar. Vai quebrar. Então, essa lima Redstone, ela quebra muito fácil. Se eu trabalhar em canal curvo, então, 3 vezes que eu fizer isso aqui, ela paf, quebrou. Então, é uma coisa que a gente deve evitar. Tá? Nós vamos trabalhar, então, com limas tipo K, essa, limas tipo Flexofile e lima tipo Redstone. Só que essa Redstone vai ter uma função específica, tá bom? Esses outros formatos nós não vamos falar sobre eles, mas é bom a gente entender que existe, saber que existe essas limas. E é bom entender também que esses cortes das lâminas dependem muito da sua angulação, da distância entre as cristas que ela tem, ó. Tá? Quanto maior, mais corte ela tem, tá? E depende também do movimento que ela pode fazer dentro do canal. Por exemplo, essas limas aqui, elas podem fazer movimento de penetração, tração e girar até 1/4 ou 1/2 de uma volta. Tá bom? Nós vamos entender quais tipos de lima é essa. Mesma coisa, as limas tipo K. Ó, lima tipo K, elas podem penetrar, tracionar, tração, rotação de 1/4 até 1/2 de volta. Então, essas limas podem fazer isso. Então, aqui estão as limas. Olha, eu falei com vocês que nós tínhamos a série especial, que era a 6, a 8 e a 10. A 6 tem um diâmetro de 0,06. A 8, 0,08. E a 10, 0,10. Então, são limas muito fininhas. Essa 0,6 aqui, gente, é quase que um fio de cabelo. Então, são limas para ser trabalhado em canais muito atrésicos, né? Para você encontrar esses canais. Aí depois nós temos as limas tipo K, que são as quadradas, lembra? Ó, quadrada. Então, elas são mais duras. Quando eu tenho uma lima dura, que é pouco flexível, ela deve ser a lima que eu vou iniciar o tratamento. É ela que eu vou cutucar para poder achar o canal, que eu vou fazer força para girar, até eu começar a trabalhar. Aí sim, a partir do momento que eu já encontrei o meu canal, aí eu posso trabalhar com as limas Flexofile, por exemplo, que são mais flexíveis e são baseadas em formato triangular. Tá? As limas tipo K continuam, segunda série. Então eu tenho as limas tipo K. Vou apagar isso aqui. As limas tipo K.
as limas tipo F, Flexofile, e a lima tipo Redson. Professor, eu caí na besteira de abrir minhas caixinhas de lima, tudo lá do fuçando lá meus materiais de endo, e misturou tudo. Agora eu não sei descobrir mais qualquer um, qualquer outro. Então vamos lá. As limas tipo K, quando você olha a lima lá na bundinha dela, na bundinha que eu falo, gente, é a parte de trás aqui, ó. Tá? A ponta da lima tá aqui, a parte de trás, aqui atrás. Quando eu olho aqui atrás, tô olhando aqui atrás, ó, tá vendo? Tô olhando aqui, ó. Quando eu olho aqui atrás, aqui dentro vai ter um quadrado, assim, escrito o número da lima. Por exemplo, 15. Ah, vamos fazer aqui da cor certinha, para ficar bonitinho. Então, vou botar o branco. Número 15, que é branca. A lima F, a Flexofile, aqui na bundinha dela, vai ter um quadradinho aqui. Ó, quadradinho aqui. Esse quadradinho vai estar todo pintado. Repara que aqui não está pintado. Aqui vai estar todo pintado. Ó, todo pintado. E aqui dentro vai estar o número da lima. Por exemplo, a lima 25. Então, ó, quando é que eu sei que a lima é K? Quando o quadradinho atrás dela está transparente e eu tenho um número aqui dentro. Esse número você corresponde ao número da lima. E a Redstone, gente? A Redstone vai estar redonda com o número dentro dela, 25. Ok? Além dessas três, já que eu citei ali, eu vou falar sobre ela também, mas não vamos usar ela agora. As limas de níquel e titânio. Como é que eu vou descobrir a lima de níquel e titânio? A lima de níquel e titânio, aqui na bundinha dela, vai estar um quadrado. Mesma coisa, um quadrado. A metade vai estar pintado. Ó, metade pintado. E a metade sem pintar. E aqui dentro vai estar o número, por exemplo, 40. Então vamos lá, resumindo. Lima K, quadrado, transparente. Lima Flexofile, quadrado, toda pintada. Lima Redstone, redondo. E níquel titânio, metade pintada e a metade sem pintar. E a níquel titânio, gente, é fácil. Você pega aqui, você dobra assim, ó. Quando você solta, ela volta, igual uma mola. Você dobra, você solta, ela volta. A K não, você dobra e ela fica. A Flexofile também, você dobra, ela fica. Eu coloco para lá, ela fica. Eu coloco para cá, ela fica. A NIT não, ela tem memória. Então ela volta para a posição normal. Correto? Tudo bem, gente? Lembra que eu falei das limas as limas Redstone? Olha elas aqui. Olha o tanto que ela corta muito, ó. Olha a borda aqui, ó. Não parece um arado? De arar a terra? Parece uma broca. Hã? Parece uma broca. Pois é. Isso aqui é o meio da lima, né? Eu cortei um pedaço assim, para mostrar para vocês. Cortei assim. Então, ó. Isso aqui corta muito. Só que também, por outro lado, tem a desvantagem de quebrar fácil. Certo? Então, as limas Redstone também, mesma coisa. Existe elas 15 a 40, 45 a 80, tá?
Igual as outras. Não existe a série especial dela, não, tá? A série especial é só a K. Não tem necessidade, né? Se a K já é fininha, flexível, não precisa de ser. E outra coisa, a Níquel Titânio também não tem a terceira série. É só a primeira série, nem a segunda. É só de 15 a 40, tá? E aqui estão as limas de Redstone. Lembra que eu falei com vocês que as limas Redstone não devem ser giradas dentro do canal? Que elas quebram com facilidade? Repare aqui, olha. As limas de níquel titânio, gente, elas apresentam a ponta igual uma rosca de parafuso. Se eu pegar um parafuso, olha aqui, ó, botar na madeira e girar com a chave de fenda, ele vai entrando na madeira, não é isso? A mesma coisa essa lima aqui. Se eu pegar essa lima e colocar na parede, ela vai na dentina lá e parafusar, a tendência dela é penetrar. E ela pode travar a pontinha e quando eu continuar girando, ela quebra. Ela separa aqui. Ok? Olha só, antigamente, lembra que eu falei com vocês sobre pulpectomia? O que era pulpectomia? Pulpectomia é quando eu removo a polpa toda. Antigamente se usava uma lima chamada estipanevo. O que era o estipanevo? O estipanevo era uma lima que tinha isso aqui, mais ou menos isso. Cheio de ferpa ou farpa? Agora me deu um branco aqui. Toda vez eu erro isso. Cheio de pontinhas nesse sentido, igual um guarda-chuva. Eu enfiava, ela entrava certinho aqui, ó. Ela entrava dentro do canal. Na hora que eu ia puxar, essas pontinhas que estavam assim, elas viravam, igual guarda-chuva. Quando venta muito e vira, aí começa a quebrar, a soltar esses pedacinhos lá dentro. Isso aqui era usado para tirar o nervo. Você enfiava dentro do canal e puxava, ele arrancava o nervo. Só que começou a quebrar esses pedacinhos de coisa dentro e começava a ficar na radiografia aparecendo aqueles pedacinhos branquinhos do metal. Então, ele não se usa mais isso, estipa nervo. Eliminou-se isso. Ainda tem para vender. Se você for procurar dental, ainda tem, mas ninguém usa mais não, tá? E aí a gente passou a usar as limas Redstone. Só que o seguinte, se eu pegar uma lima Redstone dessa e girar, ela vai enrolar a polpa e eu puxo, correto? Só que se eu girar com a pontinha dela, ela vai parafusar. Então o que eu faço? Eu pego um disco que é borundo, ó, corto 1 milímetro da pontinha dela. Se eu cortar a pontinha dela, é igual eu pegar um parafuso de rosca. Se eu cortar a pontinha dele, não esse parafuso comum, aquele parafuso que tem a pontinha fina. Se eu cortar a pontinha dele e colocar na parede, mesmo que eu gire aqui, ele não vai entrando, não. Só se ele entrar um pouquinho. Aí, se ele entrar um pouquinho, ele vai. Mas ele não começa. Então, eu faço isso. Eu pego a lima Redstone, corto a pontinha, e aí eu posso colocar dentro do canal e girar, e depois aí a polpa embola, eu puxo e faço, eu extirpo o nervo. Correto? Então, pergunta de prova. Como que faz a remoção da polpa em dentes com vitalidade? Usando uma lima Redstone com a ponta embotada. O que significa ponta embotada? Ponta embotada. Embotada quer dizer cortada, tá? É como se estivesse cortando a ponta dela. Correto? As K-Flex ou lima Flexofine, tá? A Flexofine quer dizer, a K é outra. E aí existe uma quantidade infinita de limas e... Tá aqui só para você comparar, tá? Flex R, Uniflex, S-File, Halifile, 7... Enfim, esquece isso. Foi só para mostrar para vocês que existe uma variedade muito grande de limas. E não se usa mais. Hoje se padronizou usar só a K, a F e a Redstone. E a níquel titânio. São essas 4, tá? Bom, conhecendo e sabendo das limas, e nós já sabemos que a mais fina é mais flexível, que a mais grossa é menos flexível. Se eu vou entrar com a lima no canal curvo, eu tenho que entrar com a lima flexível para ela obedecer a curvatura e não ficar desviando o canal.
tá? Nós temos que seguir algum padrão para fazer essa instrumentação do dente. Por exemplo, sempre usar instrumento liso e de calibre fino para explorar o canal. O que significa isso? O que é explorar o canal? Assim que eu faço minha abertura da cama pulpar, abertura da entrada do canal, e faço o preparo do terço cervical e médio, a gente joga líquido lá dentro, hipoclorito, pega uma lima e vai lá dentro para poder fazer a mistura daquele líquido. Esse processo chama penetração desinfetante. É o molhamento das paredes com esse líquido que vai neutralizar o pH, vai matar a bactéria, vai evitar que eu tenha uma contaminação ou uma agudização do processo crônico, por exemplo. Se eu pego uma lima grossa e enfio dentro do canal, eu posso estar empurrando bactéria lá para o ápice. E se eu empurro bactéria para o ápice, eu estou causando uma ite no ápice, uma pericementite, uma periodontite. Ok? Então, para que isso não aconteça, lembra lá foi na turma de vocês que eu peguei exemplo lá, que eu peguei a mesa. Se eu empurrar essa mesa até o final da parede, eu vou carregar um monte de gente para esmagar na parede. Se eu pegar uma cadeira só, talvez eu não carregue ninguém. É mais ou menos isso. Quanto mais grosso o instrumento, mais bactéria eu posso jogar para o ápice. Então eu tenho que usar primeiro um instrumento fino. Segundo, manter uma sequência gradual. Por que isso? Olha, se eu começo com a 15, o próximo instrumento é qual? 20. O próximo, 25. O próximo, 30. Ah, professor, está folgado, eu vou logo no 30. Se eu fizer isso, eu vou causar degrau. Tá? Degrau no canal. Isso é ruim. Terceiro, sempre manter o canal... Lembra que eu falei? Jamais fazer a penetração do instrumento em canal seco. O canal tem que estar sempre molhadinho. Tá? Nunca esqueça disso, gente. Vocês são muito jovens ainda, vocês não têm experiência. Mas, olha, canal tem que estar bem molhadinho. Quanto mais molhadinho, mais fácil vai ser a penetração. Certo? No caso de travamento do instrumento, eu estou colocando a lima no canal, girando para poder fazer a instrumentação. A lima agarrar lá dentro, ou a lima, ou a broca, ou o que for que agarrar lá dentro, eu tenho que fazer o quê? Se for a broca, eu desengato o motor, pego a pinça hemostática ou porta-agulha e puxo no sentido do longo eixo da lima. Seja lima, seja o que for. Se eu girar ao contrário, eu vou quebrar. Sabe aqueles garfo que você compra para montar a República, aquele mais barato do mundo, aquele de R$1,99, na época do R$1,99, né? Aquele garfo que você vai comer na casa, você vai cortar o bife, o garfo dobra. O garfo faz assim. Se você for desdobrar o garfo, ele quebra, né? Aquele mais vagabundinho. É exatamente isso. As limas são assim. Se você ficar dobrando e redobrando, você não sabe quantas vezes, é acumulativo, ela pode quebrar dentro do canal. Então, se ela travar, eu paro e puxo ela no sentido ao longo eixo do dente. Eu já falei para vocês, essa caneta aqui, se eu fizer isso, eu quebro ela. Certo? Eu quebro ela aqui. Mas se eu puxar assim, ó, pode botar 2 de cada lado, 2 do outro, que eu não consigo quebrar ela assim. Ao longo eixo do dente eu não quebro. Mas se eu fizer isso aqui, ó, eu quebro ela facinho. Correto? Outra coisa. Número 5. Sempre iniciar o preparo com limas, já falei, né? Mais flexíveis. Ou seja, mais finas. Tá? Vamos lá. Não abusar das limas níquel de titânio. Não estão usando limas níquel de titânio, mas olha só. Por quê, gente? Eu falei com vocês que a lima níquel de titânio, quando eu dobro ela, ó, dobrei, quando eu solto ela volta para a posição. Elas não deformam. Só que o seguinte, elas não apresentam a deformação, mas na verdade elas estão sendo prejudicadas. Tá? Se você dobrar ela um monte de vezes, ela vai quebrar também. Agora, as limas de tipo K e Flexofire, quando você dobra e desdobra, dobra, desdobra, elas vão ficando com marquinha de amassado. Às vezes você instrumenta muito ou força demais na parede, se você pegar a lupa lá no negatoscópio e olhar, você vai ver que elas estão um pouco amassadas. E quando elas ficam muito amassadas, elas estão avisando, ó, eu vou quebrar.
Ó, eu vou quebrar lá dentro. Cuidado. Então ela te avisa. As licas de titânio não avisam. Então você tem que tomar cuidado e anotar quantas vezes você está usando ela. Usou uma vez? Guarda na caixinha e coloca número 1. Usa 1. Usou a segunda vez? Muda de caixinha, bota na caixinha número 2. Esteriliza ela separada. Renovação constante do instrumento odontológico. Não cria amor com o instrumento. Tem gente que tem 20 anos de formada aí fala, olha, essas limas aqui, gente, foram as mesmas que eu usei na faculdade. Até hoje. Tem um carinho, já me ajudaram a ganhar muito dinheiro. Para com isso. Não faz isso. Tá? Você vai estar fazendo cavando o maior problema para sua vida. 8. Fazer previamente um preparo cervical. Nós vamos ver, já vimos, quer dizer, que o preparo do terço cervical médio, que é feito com as brocas, Gates, Glidden, né? Lembra? Eles devem ser feitos antes da instrumentação. Nós já falamos isso por quê, né? Por causa da retificação do canal. Lembra? Se eu não fizer isso, vai alterar o tamanho do dente. Lembrar sempre da complexidade da cavidade pulpar. Olha, não é mais um canal, e sim sistema de canais que nós vamos trabalhar. 10. A qualidade deve prevalecer a velocidade. Não tem que ter pressa, gente. Aquilo ali é trabalhar com carinho, com cuidado, entendeu? Você não tem que terminar o passeio do mesmo dia. Pode gastar 2, 3 sessões, não tem importância. Uma coisa extremamente importante que eu vou falar para vocês agora. Olha só. Toda vez que eu vou colocar uma lima no canal, é importante que eu faça isso aqui, ó. Que eu dobre a pontinha dela em 45 graus. 45 graus. Por quê, professor? Olha só. Quando eu pego uma ponta reta, uma pontinha, coloco no meu dedo aqui, ó. Se eu giro para um lado e para o outro, ela vai girar sempre no mesmo ponto. Entendeu? Olha lá, sempre no mesmo ponto. Então, se eu coloquei o instrumento dentro do canal e ele bateu num degrau, agarrou no pontinho, não adianta eu girar para um lado e para o outro, que ele vai ficar sempre ali. No entanto, gente, se eu dobro a pontinha em 45 graus, olha só o desenho aqui, olha. Olha, a lima reta vai usar isso aqui. Quando eu dobro a pontinha, esse diâmetro aqui, ó, ele vai girar assim, ó. O desvio, a capacidade de investigação de uma lima com a pontinha dobrada vai ser muito maior. Então, veja bem, se eu estou descendo com a lima no canal e ela está com a pontinha dobrada, se ela agarrou aqui do degrau, parou aqui, ó, agarrou no dedo, ó. Eu giro ela, ó, ela sai do degrau e continua na luz do canal. Se eu entrar aquela reta, ela vai bater aqui, eu posso girar para um lado, para o outro, ela vai ficar sempre aqui no mesmo ponto. Por isso, eu tenho sempre que dobrar a pontinha da lima para desviar. Aquela primeira colocada a lima, aquela primeira vez que eu vou colocar a lima dentro para poder investigar, para procurar, saber o que tem dentro do canal, é assim que eu tenho que fazer. Tá? Com ela dobrada a pontinha. Bom? Isso aqui que eu falo. Quando eu comecei a dar aula de endo, eu guardava minhas limas todas do consultório. Tudo isso aqui é lima velha. Botava dentro de um vídeo de Coca-Cola. Aí o dia que eu fui dar uma aula de endo no laboratório, eu falei assim, vou levar isso aqui para os alunos para eles pegarem a experiência, né? Para não ficar estragando a lima deles com manequim, né? Já que tem essas limas usadas velhas aí, só para eles sentir como é que é. Até eles começarem a ter um pouco de destreza, né? Aí levei uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, cheio de lima. Botei lá em cima e falei, gente, se vocês quiserem usar, forem usar as primeiras vezes, você pega essas limas, pode usar aqui, tá? Depois vocês devolvem lá. Aí tá, beleza. Quando chegou no final da aula, não tinha nenhuma lima dentro do vidro. O povo catou tudo. Nenhuma, gente. Nenhuma para dizer. Aí eu falei, gente, cadê essa? Professor, achei que você tinha dado para nós. Ninguém pegava de monte, assistia a mão, assim, pegava. Tem gente desse turma aí que está trabalhando com elas até hoje. E olha, já tem quase 20 turmas formando, hein? Bastante tempo aí. Bom, mas 10 anos. Ou mais. Então tem gente que ainda está usando essas liminhas até hoje do canal. Então a gente não tem que criar esse amor, essas limas. Olha só. Isso aqui, ó, tá te avisando, ó. Vou quebrar, ó. Repara, aqui, ó. Isso aqui, ó. Repara, ó, amassadinho. Isso aqui tudo, gente. Quando começa a amassar muito assim, ó, é melhor você trocar.
Ó, essa lima aqui, por exemplo, ó, tá toda pintada com 15 aqui. Ela é uma lima F. Essa aqui, ó, também F. Essa aqui, ó, também F. Ó, essa aqui também F. Essa aqui, ó, também F. Não tem nem aqui. Essa aqui, ó, tá transparente, ó. O 10 tá em cima do roxinho. Então essa aqui é uma lima K. Entenderam? Ó, quando ela tá pintada o fundo, é Flexofile, F. Vamos falar um pouquinho das brocas de Gates. Lembra que nós falamos sobre as brocas de Gates? Usamos elas para fazer o preparo do terço cervical e médio, mas nós não falamos qual a característica dela. São brocas que são fáceis de quebrar, nós falamos, tem uma haste longa, e que lá na base dela, lá perto daquela caixinha que engata na caneta, ela tem um estrangulamento aqui, ó. Né? Que quando quebra, a tendência é quebrar aqui, para facilitar a remoção dela do canal. Tá? Então essa aqui é uma broca, é uma Gates, aqui enfia na caneta, ela trabalha aqui, ó. Aqui trabalha na caneta e ela vai trabalhar assim. Se por acaso ela travar e quebrar, ela vai quebrar aqui. Aí você consegue pegar com a pinça e puxar. Tá? As brocas de Gates, elas vão de 1 até 6. E como é que eu vou saber se ela é 1, se ela é 2, se ela é 3, se ela é 4? Ó, a número 1, ela vai ter um tracinho na base. A número 2, 2 tracinhos. A número 3, vamos ver se alguém sabe. Como é que eu vou identificar uma Gates número 3? Gates número 3. Ela vai ter o quê? Ela tem 3 risquinhos. 3. Os que tem um filho assim, viu? Inteligentes, menino. E assim sucessivamente. Só que você só comprar até a 3, né? 4, 5, 6 a gente não compra mais, não. Já está muito usado. E elas têm também dois tamanhos. 28 milímetros e 32 milímetros. A de 28, quando você coloca na caneta, sobra 15. Então ela deve ser usada para trabalhar em dentes curtinhos. E a de 32 sobra 19. Então ela para trabalhar em dentes longos. Normalmente a gente compra de 32, que serve para trabalhar no curto e no longo. Tá? Bom, apresenta uma haste, a barra cilíndrica, de maior diâmetro que o corpo, que é o local onde fixa no contra-ângulo. O corpo e a guia helicoidal, que é onde está o corte. Então, isso aqui só que ela corta, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, essa parte aqui, ó. Repara, quantos tracinhos tem aqui? 2. Então, essa aqui é uma Gates 2. E essa aqui, ó, 1, 2, 3. Então, essa aqui é uma Gates 3. Repara que daqui até aqui é maior do que daqui até aqui. Então, essa aqui é a Gates de 32 milímetros, que vai dar 19 daqui a aqui, e essa aqui vai dar 15, daqui até aqui. Então, tem dois tamanhos de Gates. A mesma Gates 2, ela tem ela de 15 milímetros e 19 milímetros. Repare, então, as Gates, elas têm essa parte ativa. E repare que a ponta dela não é ativa. Parece um cabo de guarda-chuva, né? Aquela pontinha do guarda-chuva embaixo. Tem um guarda-chuva aberto, essa parte que cortaria, vamos supor, né? É a parte que corta. E tem essa pontinha que não tem corte. Para que serve essa pontinha? Essa pontinha, gente, é o guia. Se essa pontinha é o guia, então eu só vou conseguir usar as brocas de Gates depois que eu encontrar o canal. Se eu não achei o canal, eu vou conseguir entrar com a broca de Gates? Olha, se eu pegar a broca de Gates, colocar aqui na parede e girar, ela não vai entrar nunca no canal. Se eu pegar um preguinho e bater aqui na parede, fizer um buraquinho, onde aquela pontinha aqui, essa pontinha, vai encaixar no buraquinho, aí ela começa a cortar aqui, ó. Aí ela vai abrir. E repare que essa broca de Gates, ela tem diâmetros diferentes. Daqui até aqui é o D dela, diâmetro. Então, a Gates 1, ela tem 0,50 de diâmetro. Então, ela corresponde a uma lima K50. A Gates 2, ela tem um diâmetro de 70, que corresponde à lima 70. Lima 70. Professor, isso é importante? É lógico que é importante. Eu preciso saber quanto que mede o diâmetro da Gates 1. Para quê?
Uai, porque eu só vou conseguir colocar a Gates 1 ali na hora que eu conseguir colocar a Lima, por exemplo, a Lima 25 ou 30. Se a Lima 25 não está entrando no canal, eu não consigo usar a Gates, por exemplo. Certo? Então, ó, essa é uma Gates, a pontinha dela não é ativa e tem 3 tracinhos, ó. Então, essa aqui é uma Gates 3. Essa aqui tem 2 tracinhos, Gates 2. Essa aqui é de 20, de 15 milímetros. E essa aqui de 19 milímetros. Certo? Repare, as brocas de Gates, elas apresentam giro, elas devem ser usadas em movimento de rotação, sempre sentido horário. Eu nunca devo girar uma broca dessa no sentido anti-horário. Porque, gente, é como se eu faço barba assim, né? Eu puxo a gilete assim, não é? Se eu pegar, ao invés de puxar a gilete, eu ficar empurrando, vai cortar alguma coisa? Não, vai ficar alisando. Então, ó, eu corto assim. Então, a Gates, para ela cortar, tem que girar também no sentido horário. Tá? E outra coisa, ela nunca deve parar dentro do canal. Eu tenho que entrar girando e sair girando. Se por acaso o pé escorregar do pedal, na hora que ela estiver lá dentro, ela vai parar. Ela vai travar. Desengata a caneta atrás, pega uma pinça e puxa ela assim. Tá? Não tente tirar com a caneta que você vai dobrar. Se você dobrar ela, ela quebra. Tá bom? Ó. Então, qual que é a utilização das brocas de Gates? Para que eu uso a broca de Gates? Para dar preparo do terço cervical e médio. Certo? Para quê? Retificar, dar conicidade ao preparo. Por isso que eu tenho que fazer o balé da Gates. Ó. Eu enfio, puxo para vestibular. Enfio, puxo para lingual. Enfio, puxo para mesial. Enfio, puxo para distal. Ela vai fazer esse movimento para dar divergência das paredes. Certo? Eu não uso broca de Gates para limpar a cárie. Só para fazer desgaste no canal. Tá? Eu disse a vocês que a broca de Gates, ela trabalha baseado num ponto. Por exemplo, ó, eu tenho esse ponto aqui, certo? Então, se eu colocar a Gates enfiando a pontinha dela aqui, ela vai fazer um desgaste proporcional. Assim, ó. Essa distância daqui aqui é igual a essa aqui, igual a essa aqui, igual a essa aqui. A partir de um ponto central, ela vai gastar por igual. Às vezes, isso não é o que eu quero. Por exemplo, repara aqui. Isso aqui é uma raiz mesial do molar inferior. Olha, a distância aqui é bem menor do que essa distância, não é? Aqui é x, aqui é 2x, por exemplo. Então, se eu quero ampliar esse preparo aqui, se eu fizer com a Gates por igual, o que vai acontecer? Ela vai rasgar de cá. Então, eu preciso trabalhar com ela jogando um pouquinho para lá. Só que com a Gates 1 eu não posso fazer isso, mas a partir da 2 eu posso fazer pequenos movimentos de pêndulo. Pêndulo é assim, tá? Normalmente a Gates 1 eu só vou fazer movimento de penetração e tração. A partir da 2 eu já posso fazer pequenos movimentos de pêndulo, que é o que eu quero, para dar conicidade no meu canal. Certo? Ó, outra coisa, nunca devo passar uma broca de Gates no meio de um dente, um premolar, por exemplo, que tem 2 canais. Tentando emendar isso aqui, ó. Ah, vou emendar para ficar um canal só. Não. Não faz isso não, porque ela pode causar um rasgo aqui, ó. Nessa região aqui. Isso aqui é côncavo. A gente não está enxergando aqui. Mas eu vou mostrar o slide para vocês. Olha só. Esse preparo aqui, ó, é o da Gates, por igual, ó. A distância daqui aqui é igual a daqui aqui. No entanto, eu preciso de gastar mais para cá. Então eu vou ter que fazer pequenos movimentos de pêndulo, fugindo da furca. Ó, essa região aqui, ó, é onde fica a furca do dente. Eu tenho que fugir da furca, certo? As Gates, normalmente, elas quebram aqui embaixo. Mas, às vezes, elas dobram. Então, gente, cuidado. Se você deixar a Gate no motor, se você virar, se o jaleco bater nela, ela amassa. Depois que ela amassou, um pouquinho que for, que ela saiu do nível, se você colocar na caneta, vai rodar assim. Não adianta, você não vai conseguir desamassar ela. Tá? Ela vai perder. Pode jogar fora. Ah, professor, nunca usei. Pois é, infelizmente não vai usar mais. Tá? Se ela dobrar um pouquinho, você não consegue voltar ao normal. Ó, esse é o local
que ela deveria quebrar sempre, mas nem sempre isso acontece. Uma vez eu insisti muito, só de propósito, para ver onde ela ia. Ó, olha o que aconteceu, quer ver? Ó, o formato dela. Tinha um exemplo aqui, mas na frente deve ter uma foto, mostrando onde foi que eu quebrei a linha. Ó, essa é uma fotografia de varredura, né, para mostrar a ponta da Gates, que ela não é ativa. Ela só começa a cortar daqui para lá. Ó. Tá? Daqui para cá. Daqui para cá. Então, daqui para cá, ela não tem corte. É só guia. Vantagens. Então, para que eu uso a Gates? Para dar conicidade. Remoção daquela contaminação mais grosseira que tem no terço cervical e terço médio. Para na hora que eu chegar no terço apical, já quase não tem bactéria. Só vai ter a mesma aquela que está lá. Então, eu tiro o terço cervical, limpo, aí depois vou no médio, limpo, para depois eu colocar a bialina lá no terço apical, já sem essa quantidade de bactéria que teria no terço cervical e médio. Correto? Lembrando, nunca colocar um instrumento, seja ele rotatório, uma Gates ou uma lima, no canal seco. O canal tem que estar sempre molhadinho. Irrigado. Tá aprendendo, hein? Outra coisa importante. As Gates, as Gates nunca devem passar de 5 milímetros lápis. Ela tem sempre que ficar aquém. Antes da ponta 5 milímetros. Então, esse 5 milímetros vai ser uma margem de segurança. Olha que cai isso na prova, hein? Margem de segurança para usar Gates. 5 milímetros. Margem de segurança para odontometria. Quanto que é? 3 milímetros. Não foi isso que nós vimos no ano passado? Para achar o valor do primeiro instrumento, que é CRI, o valor dele é o quê? CAD, que é o comprimento aparente de dente, menos 3. Esse 3 aqui é o quê? Margem de segurança. A margem de segurança para cálculo de odontometria, 3 milímetros. A margem de segurança para usar as brocas de Gates, 5 milímetros. Tá? Professor, a minha Gates tem 19 milímetros que fica fora da caneta. Aqui tem 19 milímetros. Se o meu dente tem 18 milímetros, eu posso usar só a Gates, então, para tratar ele? Não. Eu só posso penetrar 13. 18 menos 5, 13 milímetros. Correto? Então, quais são as vantagens do uso da Gates? Tudo aquilo que a gente falou. Para que eu uso a Gates? Para dar conicidade ao meu preparo. Entendeu? Eu tenho que fazer o preparo isso. Lembra? Balé da Gates. Ó. Penetração mesial, penetração distal, penetração lingual, penetração vestibular. Eu tenho que fazer isso no uso da Gates. Para dar conicidade. Para que eu quero dar conicidade? Para que eu consiga fazer uma melhor limpeza, um melhor acesso, colocar o cimento melhor escoamento de cimento, para colocar pino protético. Tudo isso que está escrito aqui. Para travar o melhor cone, para ter o melhor acesso ao terço apical. Para tudo isso serve a minha conicidade de preparo. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá? Com isso eu vou ter uma melhor desinfecção do canal, né? Melhor remoção da lama dentinária e até o escoamento do cimento. Lembra? Se eu falei que o canal está contra, lembra do copo americano? O derramamento do leite? A mesma coisa. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter com elas? Elas têm que estar sempre limpas, estéril. Tá? Não pode usar. O canal tem que estar sempre inundado, sempre molhadinho. Entrar e sair do canal com a broca girando. Se por acaso o pedal escorregar, o cavalo usa, o compressor esvaziar e ela travar lá dentro,
Desengata do motor e puxa um longo eixo do dente. Sempre usar no sentido horário. Evitar movimentos pendulares com a gates 1. A partir da 2 e 3, eu já posso fazer movimentos pendulares leves, tá? Leves. Deve ser usado em aplicações rápidas. Não tem que ficar lá ficando não. Tá? Usou, tira, que ela provoca aquecimento das paredes. Por mais uma razão de ter que estar o canal inundado, tá bom? Não penetrar em parte curva. Ó, o meu canal mede 24 milímetros. Só que o seguinte, a lima gate, até 15 ele é reto. Dali para frente ele é curvo. A gate só vai até 15. Ok, eu paro ali. Eu não vou ter que descer até lá dos 19. Eu paro por ali. Tá? Ela não faz curva. Tá acabando, gente. Ó, tá vendo? Daqui até aqui, ó, 5 milímetros. Daqui até aqui tem mais de 5. Por que eu não desci até aqui? Porque tem uma curva. A Gates não faz curva. Se eu forçar aqui, ó, vai quebrar. Tá bom? Então presta atenção nisso. Eu posso ir até 5. Eu não preciso ir até 5. Eu poderia ir até aqui, mas se não está deixando eu ir, não vou forçar. Tá bom? Professor? Oi. Então, no caso, quando você tiver com a broca de gates, que o canal for curvo, que você tiver com ela trabalhando, ela vai parar, no caso, quando o canal for curvo. Ela não vai travar? Ela vai parar na curva, ela não vai travar, ela não vai descer. Se eu forçar, ela quebra. Olha aqui, ó, eu fiz de propósito aqui, só para quebrar mesmo, para ver que quebra também lá embaixo, viu? Pode acontecer isso, tá? Então, não fica empolgado porque ela tem um pontinho de fratura, que ela vai sempre quebrar lá fora, vai ficar fácil remover. Não. Se eu insistir, forçar demais, ela quebra lá dentro. Porque ela aquece nas paredes e ela altera a têmpera do metal. Tá bom? Lembra que eu falei que vocês, se eu passar de um canal para o outro, ele pode causar um rasgo? É isso aqui, ó. Isso aqui é a raiz mesial de um molar inferior. Ela não tem aquela conicidade aqui, ó. É mais côncavo aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto muito fino. Igual o incisivo inferior, gente, ó. Incisivo inferior, central e inferior, não tem 2 canais? Se eu usar uma gates muito aqui, ele é muito estreito. Ele tem um estreitamento no sentido mais distal. Nunca devo usar uma gates 3 no incisivo inferior. Então, eu vou usar a gates 1 e, no máximo, a 2. Se eu tentar colocar uma gates 3 aqui, ó, pode rasgar bem aqui, ó. E eu só vou perceber esse rasgado porque vai sair sangue. Volta muito sangue no canal. Essas brocas de largo, não vou usar, a gente não usa mais elas. Antigamente a gente usava. Só para você saber a diferença, olha só. As brocas de largo são parecidas com a Gates. Também tem aquele estrangulamento, também tem o cisquinho da numeração. Só que a parte ativa dela, olha só. Isso tudo aqui. Ó. Isso tudo é largo. É largo. A Gates é só a pontinha que corta. Então, Gates forma um G. A largo, ó, isso tudo aqui é largo. Forma um L, ó. Tá? Mas essas largas aqui a gente não está usando mais, não. Por quê? Porque se você trabalha no canal curvo, por exemplo, ó. Quando eu coloco a Gates a largo aqui, como ela tem um corte nessa superfície toda, ela pode fazer um rasgo aqui na forca, no assoalho, tá? Então a gente não usa mais essas brocas de largo. Vou apagar aqui. Vou passar rápido, vai falar de largo, não interessa isso aqui. Os usos dela mesmo, ó. Todas as Gates. Desculpa. Tá vendo? Ela amassa e ela quebra na pontinha. É só um minutinho. Correto? E encerramos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa vocês não entenderam?
Vamos lá? Pode perguntar. Eu vou parar de gravar para não ficar muito grande o vídeo, tá? Mas